Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Nós vamos começar uma jornada, vamos começar uma viagem pelas 7 igrejas da Ásia, da província romana, as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. Esse estudo é um estudo maravilhoso, é um estudo profético, é um estudo escatológico, as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje eu quero abordar a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem características que nós possamos extrair dela algumas lições e entender o seu conteúdo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e 11, que o vidente da ilha de Pátimo recebeu ordem do Filho do Homem para que ele escrevesse para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. As cartas representam também 7 períodos, assim como os historiadores divide a história antiga, medieval, contemporânea. O Espírito Santo dividiu 7 períodos, representando também as 7 igrejas. Então essa é a forma escatológica, é a forma hermenêutica de compreender as 7 igrejas dentro do contexto. Representa 7 períodos, 7 eras, começando desde a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. E hoje vamos abordar a igreja de Éfeso. Éfeso, a palavra Éfeso significa desejável. A igreja de Éfeso é muito interessante. Porém, eu quero destacar aqui pontos comuns às 7 igrejas, fazendo assim uma breve introdução das 7 igrejas. Por exemplo, cada igreja tem uma apresentação, cada carta e a sua determinada igreja tem uma apresentação. Cada igreja, com exceção de uma última, tem um elogio. Cada igreja tem uma reprovação, um conselho e também uma promessa. Então podemos dividir a carta em 3 partes. A introdução, que é o remetente e o destinatário. O desenvolvimento da carta, que é o ponto forte, o ponto fraco. E a conclusão, que é a promessa ou desafio para aquela igreja. A igreja de Éfeso é a nossa primeira igreja que vamos estudar hoje. A igreja de Éfeso é exatamente o período que vai do ano 31 ao ano 100. A igreja de Éfeso ficava na cidade de Éfeso. Éfeso é a principal cidade da província romana. Ela tinha um importante porto marítimo. Ali em Éfeso havia também o teatro, e no teatro havia também o templo da grande Diana. Certo? Então vamos entender também o contexto religioso do tempo que a igreja de Éfeso foi fundada. Quem fundou a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso ela foi fundada basicamente pela segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, do versículo 18 ao 21 e 24, diz que Paulo, na sua segunda viagem, ele fundou a igreja de Éfeso. E após ele retornar de Jerusalém, ele passou em torno de 3 anos ali na igreja de Éfeso. Uma coisa que me chama muita atenção é que quando Paulo trouxe o evangelho ali para a igreja de Éfeso, Atos capítulo 19, houve um rebuliço, houve uma irritação por parte daqueles que fabricavam ídolos, a grande deusa Diana, né? E a Bíblia diz que isso me chama muita atenção, que este Paulo tem persuadido e tem descaminhado, muita gente. Então houve ali uma ação popular, houve ali um reboliço, como eu já falei, para que Paulo pudesse e os seus ensinos ser retirados dali. Aí vem uma aplicação. Meus amigos, será se eu tenho causado, vamos dizer assim, um descaminho da idolatria do mundo atual? Será se a minha presença, será se o meu evangelho tem feito a diferença? Isso causou assim um impacto muito grande ali, porque ali tinha o templo da grande deusa Diana. É bom a gente entender o contexto religioso para poder a gente fazer uma aplicação no final. E no versículo 27, 28 de Atos 19,
a multidão daquela terra de Éfeso começaram a gritar: a nossa deusa, a grande deusa Diana. Isso eles gritaram com muita ênfase. Ficou apenas lá 2 discípulos de Paulo, né? Mas Paulo já tinha saído de lá. Então pegue a sua Bíblia, tá? Vamos estudar sobre essa igreja. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao 7, e começa a carta desta forma. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nessa primeira parte da carta, podemos encontrar aí o destinatário, ao anjo da igreja de Éfeso, e o remetente, aquele que tem 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. Esse é a mesma pessoa que aparece a João no capítulo 1. Ora, é o Filho do Homem, é o Cristo amado. E essa expressão que ele traz logo nos versículos primeiro é que ele traz em sua mão direita as 7 estrelas. E no final do capítulo 1 de Apocalipse, para ser mais preciso, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, fala o que são as 7 estrelas e os 7 candelabros. O que nós temos que compreender é que o remetente é o Filho do Homem e que ele apresenta-se a essa igreja com essas características. 7 estrelas que são os 7 anjos, e esses anjos estão na sua mão direita. Isso é sinônimo de quê? De autoridade. Ele que dá as ordens. Ele é que é o Senhor. E o candelabro representa as 7 igrejas. É exatamente o candelabro que ficava no santuário, não é? Então, cada braços desse é uma igreja. 7 braços, 7 candeeiros. Então vem a primeira igreja e vem a última igreja. Se esses são os 7 períodos, nós estamos em qual período desses, meus amigos? Nós vamos estudar e vamos chegar a um denominador comum. Vamos prosseguir. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobrindo que eles eram impostores. Preste atenção, amigos. Aquele que tem as 7 estrelas na mão, aquele que anda no meio do candelabro de ouro, certo? Ele tem um conhecimento preciso da atual situação de Éfeso. A igreja de Éfeso era a igreja mãe, era a igreja matriz, certo? Foi a primeira igreja. E é a igreja também dos mártires. Então, quando o texto diz que ele conhece o trabalho árduo, está se referindo que eles eram muito comprometidos com a mensagem. Eles eram intolerantes aos homens maus. Quem são esses homens maus? São aqueles que o próprio apóstolo fala lá em Atos capítulo 20, versículo 29, quando ele diz que na saída dele, na ausência dele, certo? Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Eram pessoas que se diziam ser chamadas por Deus, se diziam ser ministros de Deus, melhor, apóstolos de Deus, mas eram mentirosos. Por que eram mentirosos? Porque a própria igreja de Éfeso, teologicamente, provava por A mais B que eles eram errados, que o que eles estavam trazendo era heresias, não tinha fundamento bíblico nenhum. O próprio João, que fazia parte desse período, ele escreveu lá em 1 João 4 que devemos provar os espíritos. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que provava os ensinamentos e as pessoas que se diziam apóstolo. Hoje, no nosso tempo atual, tem aqueles que se fazem apóstolo. Você sabe o que eu estou falando. Então, nós temos que provar por A mais B, como a igreja de Éfeso, que eles não são apóstolos coisa nenhuma. São impostores. São mentirosos. Vamos prosseguir? Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Esse período foi o período dos mártires. A igreja apostólica era uma igreja forte, era uma igreja que entendia a missão, era uma igreja comprometida com o evangelho, era uma igreja que passou pelo Coliseu, passou pelas chamas, passou pela cruz, era uma igreja sólida. Perfeito?
Por isso que esta igreja, era conhecida como a igreja que suporta as provas, suporta a labuta, e ela persevera nessa luta. Esse era o ponto forte dessa igreja. Agora, qual era o ponto fraco dessa igreja? Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Esse é o ponto fraco, certo? A igreja havia perdido a essência. E a grande questão é essa. Quando nós perdemos a essência da nossa existência, a igreja havia perdido a sua essência, o seu amor. É muito profético, porque Jesus falou no seu sermão profético de Mateus 24, que o amor de quase todos esfriariam. Preste atenção, meus amigos. Essa igreja era muito intolerante com os hereges, muito preparada teologicamente, porém uma igreja fria, uma igreja rude, uma igreja sem amor. Talvez você deve ter entrado numa igreja e não sentiu o amor de algumas pessoas. Nós encontramos as mesmas características do primeiro período da igreja de Éfeso no nosso próprio período. Não estamos nesse período. Só quero dizer para você que nós podemos tirar lições desse primeiro período para o período que nós estamos. Mas há uma coisa em teu favor. E aí ele retoma os pontos fortes, né? Ele fala dos pontos fracos e eles retomam agora os pontos fortes. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita gnóstica, certo? Aonde pregava-se que o que vale é a espiritualidade, não os atos da carne. Agora, interessante, a palavra nicolaíta significa, do grego, significa conquistador do povo, ou conquistador dos leigos. Ou seja, pessoas que arrebanham, lobos vorazes que arrebanham as ovelhas com argumentos, com persuasões. Então, era uma igreja muito forte no sentido de não tolerar essas práticas, porém uma igreja indiferente. É aí que está a questão. E voltando para os pontos fracos no versículo anterior. Se não te arrepender, está aqui a solução. Verei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Aquele que segura as 7 estrelas na mão e os 7 candelabros diz para essa igreja o seguinte: olha, se você não cumprir o seu papel, não apenas no sentido de conhecimento, mas no sentido da essência, você perde o objetivo dessa igreja. E aí ele faz um desafio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Por que Deus fez essa promessa de comer da árvore da vida aos vencedores? As promessas do Apocalipse, meus amigos, são para os vencedores. Não tem promessa para perdedores. Ao vencedor darei de comer o fruto, a árvore da vida. Vamos já chegar o porquê dessa promessa para essa igreja. Vamos entender os pontos que foi colocado. Não pode suportar os homens maus, a advertência de Paulo aos gnósticos, a docetismo, que era um pensamento que acreditava na divindade de Jesus, mas não na sua humanidade. Então, pontos fortes, né? Era perseverante, suportava as provas, os mártires, e é tanto que o próprio apóstolo Paulo foi decapitado como Pedro, certo? O único que morreu de morte natural foi João. Também fala da destruição de Jerusalém, que quando Jerusalém foi destruída, nenhum cristão havia perecido, certo? Mas os pontos fracos é a questão de terem perdido de fato o primeiro amor. Reprovação, abandonou o primeiro amor. Conselho, arrependa-te e volta às primeiras práticas. Promessa, alimentar-se da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amigos, será se nós não temos abandonado o primeiro amor? Será se nós não temos perdido a motivação, aquela que foi a princípio, no início da nossa conversão? Deus está chamando a retornarmos ao primeiro amor. Sabe qual é a solução para o problema da igreja de Éfeso? Um arrependimento. Lembrar das primeiras obras. Arrependimento tem a ver com lembrar.
Agora, por que a promessa da árvore da vida? Porque da árvore veio a cruz, e a cruz da salvação. A segunda interpretação é que lá no grande templo da deusa Diana, o santuário dessa deusa era em forma de uma árvore. O que a cidade de Éfeso oferecia era uma alegria superficial, mas jamais a essência da vida eterna. Aquela multidão gritava: grande, grande é a grande Diana, a deusa dos Efésios, mas o coração vazio. Esse é o grande problema. Nós podemos falar da mensagem, nós podemos pregar a verdade, mas o coração vazio. A Bíblia diz: abandonou o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste. Arrependa-te. Precisamos entender o que é o arrependimento e voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, que essas promessas possam lhe alcançar. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. Amém. Próxima lição, vamos estudar sobre Esmirna, a igreja de um cheiro suave. Deus te abençoe.